Continuando os nossos estudos sobre domínio da ortografia oficial, agora faremos algumas questões. Então vamos à primeira. Na escrita da forma verbal em morador de Tocantins há 23 anos, o uso da letra H está correto, assim como na palavra. Então vejamos, nós temos aqui a forma verbal com H, é do verbo haver. Então veja bem, está correto. Agora, em qual outro lugar aqui da nossa questão vai estar correto o emprego do H? Então, vejamos a letra A, diz que haver com H em isso não tem nada a ver comigo. Então, isso aqui está errado, porque essa expressão aí, ó, nada a ver, em sentido de não ter relação, não tem implicância comigo. Então, você vai escrever nada a ver, certo? Então, quando não tem relação nenhuma com alguém ou com alguma coisa, você vai dizer que aquilo não tem nada a ver com você, certo? Ou com outra pessoa. Ora por hora, enquanto não reformam o escritório, trabalho de casa. Lembrando da nossa aula teórica, sabemos que hora com H tem que fazer referência a 60 minutos. Eu posso falar aqui que por 60 minutos, enquanto não reformam o escritório, trabalho de casa? Não faz sentido nenhum. Então, não é por 60 minutos, é por enquanto. Se é por enquanto, se é por este momento, se é neste momento, se é por agora, então você vai escrever por hora sem o H. Então, quando fizer referência a um tempo sem ser determinado, com os 60 minutos é tempo, mas é determinado, é exato, então você vai escrever por hora sem o H. Então, eliminemos mais uma. A com H. Então, A com H, a gente já sabe que é do verbo haver. Então, vejamos. Estou indo para casa a 2 quadras daqui. Haver 2 quadras daqui? Impossível. Você vai usar aqui o A, apenas o A, que é uma preposição e que pode indicar tanto distância, como aqui está indicando distância, 2 quadras daqui, como também pode indicar direção, né? Por exemplo, vou a vou a São Paulo, vou a Brasília, vou a Curitiba, por exemplo, né? Então aí você vai usar apenas a preposição a, nada de a com h, que é o verbo haver, certo? Então, mais uma eliminada. Agora, êxito. Êxito. Nossa, mas ficou esquisito, né? Muito esquisito. Por quê? Porque quando eu digo espero que tenhas êxito no concurso, eu estou me referindo a êxito com X. Leva o acento circunflexo mesmo, porque é uma paroxítona, todas são acentuadas, mas é êxito do verbo hesitar, de ter sucesso, certinho? Você vai ter o hesitar também com H, mas é de quando você tem dúvida, certo? Então não confunda hesitar com X de ter sucesso e hesitar com H que é a relação à dúvida, certo? Então, por exemplo, podemos até fazer um trocadilho aqui, olha, quer ver? Para você hesitar no seu concurso com X, não pode hesitar com H nos estudos, certo? Então, não confunda a palavra êxito de sucesso é com X. Então, sobrou-nos a letra E, porque eliminamos a letra D também. Ora com H, então, ou seja, aqui se é com H,
tem que me dar referência de 60 minutos, certo? Então, tente beber pelo menos um copo de água por hora, ou seja, a cada 60 minutos. Então, aqui está perfeito, ok? Questão 2. A palavra retrocesso aparece com a parte apagada, a qual deveria ser ocupada pelo dígrafo SS. Então, por que dígrafo, né? Dígrafo é uma palavra que nós vamos ter duas letras, mas que nós vamos pronunciar apenas um fonema. Então, realmente, o SS é dígrafo, porque quando você fala, por exemplo, massa, massa do bolo, se você escrevesse com C cedilhado, você leria do mesmo jeito, massa, para ser maçã teria o tio, certo? Então, massa, leria do mesmo jeito. Ou seja, são duas letras, sim, mas que você pronuncia apenas um som. Então, é isso que nós chamamos de dígrafo, só para recordar esse assunto aí. Agora, voltemos à nossa ortografia. Sim, nós deveríamos preencher aqui com dois S's, mas é porque nós já vimos na aula teórica que palavras derivadas de verbos que terminam em ceder, olha só, retrocesso vem de retroceder, vai nos dar palavras com SS, assim como conceder, vai nos dar concessão, concessiva, proceder, vai nos dar processo, processual, processado, com dois S's, certo? Então, grave a regra. Se já não estava se lembrando dela, mas volte à aula anterior, faça anotações, faça frases com aquela palavra, use-a no dia a dia, na escrita, né? Porque na pronúncia ela não vai fazer diferença, né? Na pronúncia não vai marcar se você está pronunciando com SS ou com C cedilha. Então, escreva, certo? Quantas vezes forem necessárias para que você grave, mas não erre mais, ok? E vamos à questão 3, assinalar a alternativa que apresenta uma sentença gramaticalmente correta no que diz respeito à ortografia. Então vamos lá. No item A, diz que ele mal havia chegado e já saiu logo em seguida. O problema está aqui nesta palavra. Repare que você tem aqui uma ideia de tempo. Repare bem nisso, porque aí você vai gravar que o mal com L, além de ele ser advérbio, por exemplo, passou mal, aí ele é um advérbio de modo, lembrando-se de que o mal com L, ele é contrário de bem, então passou mal é o contrário de passou bem. Ele pode também ser um substantivo, por exemplo, o mal deve ser eliminado. O mal deve ser eliminado. Então, nós não vamos eliminar o bem, e sim o mal. Aqui você percebe a presença do artigo, o que faz você classificar esse mal como um substantivo. Ele é nome daquilo que deve ser eliminado. Então, além dessas duas ocorrências, ser um advérbio de modo, ser um substantivo, o mal, a palavra mal com L também pode ser uma conjunção temporal, que é o que aconteceu aqui na letra A, que você vai ter, por exemplo, que, olha, você vai ter num contexto assim, ó, chegou, mal chegou a casa, mal chegou a casa, começou a brigar. Meu Deus. Mal chegou a casa, começou a brigar. Então você observa que é aquela ideia de tempo impressa aqui na letra A,
Você tem a ideia de tempo, mal chegou. E neste caso aqui, você poderia trocar por assim que chegou a casa, logo que chegou a casa. Então, você está diante de uma conjunção subordinativa, é claro, porque a oração aqui não faz sentido sozinha, porque ela está imprimindo na outra oração a ideia de tempo, ou seja, a ideia de quando é que começou a briga, né? Começou a brigar. Então, você tem uma conjunção subordinativa adverbial temporal, certo? Então, por hora, ou seja, sem o H, você precisa saber apenas que ela traz uma ideia de tempo. Então, o mal com L também traz ideia de tempo, sendo uma conjunção temporal. O mal com L pode ser um advérbio de modo e o mal com L pode ser um substantivo. Ele sendo advérbio de modo, ou ele sendo um substantivo, é sempre contrário de bem. Quando ele é conjunção, dá para nós aplicarmos mais ou menos também essa substituição pelo bem. Por exemplo, ele mal havia chegado, ele nem bem havia chegado, tá vendo? Nem bem havia chegado, né? Mas é sempre a ideia de tempo quando ela é conjunção, certo? Agora, na letra B, nós temos. Opa, eu já eliminei sem ler. Novas regras serão adotadas a partir de fevereiro deste ano. Então, quando eu falo a partir, né, parece que é uma palavra só, mas não é, porque nós vamos adotar certas regras. A que momento? A que momento? Viu? A preposição a separada do partir, a que momento? Ah, então, quando você vem com esse partir de fevereiro, você não vai falar só a partir de fevereiro, você vai falar a partir de fevereiro. Mas é pegando aquela preposição a, que estava na minha pergunta, e juntando com o partir, mas escrevendo separado, certo? Então, é sempre a, depois o partir, certo? Veja bem que você poderia usar só o verbo partir, quer ver? Partindo de fevereiro deste ano, novas regras serão adotadas, tá vendo? Partindo de fevereiro deste ano. Então, quer dizer que é a partir, são duas palavras separadas, que se escrevem separadas, certo? Mas formando, é claro, a locução prepositiva, a partir de, certo? Então, eliminemos a letra B e na letra C diz que finalmente ele admitiu que houve fraude no processo. Então, finalmente admitiu, certinho, é o demudo mesmo. Houve é do verbo haver, então tem que ser com H mesmo. Se eu tirar o H, vai ficar houve de ouvir. E ele não ouviu fraude no processo, né? É no sentido de haver, de existir fraude no processo. Então, esta está perfeita. Esta é o nosso gabarito. Ele é bastante decidido e não costuma olhar para trás. Quando eu falo trás, se eu escrever com S ou com Z, eu terei a mesma pronúncia. Mas traz com Z é do verbo trazer. E o traz que nós precisamos nesta questão é o traz com S, com acento no A, porque é um monossílabo terminado em as. E indica lugar. Então, olha só, ele é bastante decidido e não costuma olhar para trás, ou seja, o lugar para onde ele não olha é para aquilo que já passou. Então, o que já passou está atrás, certo? Então, quando denotar essa ideia de parte posterior, o que ficou para trás, aí você vai colocar trás com S e com acento. É só se lembrar que o com Z é do verbo trazer. Ninguém escreve trazer com S. Pelo menos eu quero acreditar que não, né? Então, se você não escreve trazer com S, você é com Z, então você tem que entender quando você está diante da forma verbal traz, que é de trazer, certo? Então, a D está eliminada. É importante que você utilize o cinto. Então, mesmo que eu leia perfeitamente esse cinto, aqui é com C,
certo? Lembra de cintura, para você colocar o cinto. Cintura é com C, então aqui é o cinto com C de cintura, porque o cinto com S é do verbo sentir. E sinto eu sinto muito se você não estudar direito, certo? Que se você não estudar direitinho, eu sinto muito, porque não vai dar certo, certo? Para dar certo, tem que estudar direitinho. Então, letra C na número 3. Assinale a alternativa que apresenta uma sentença gramaticalmente correta no que diz respeito à ortografia. Cancelaram a sessão solene na qual os ministros estariam presentes. Então, aqui o que nos chamará a atenção é a palavra sessão, uma vez que nós temos com dois S, nós temos com C cedilha e nós temos também começando com C e depois dois S lá na última sílaba, né? Lá no meio da palavra. Fica na penúltima e na última, porque eles vão se partir. Bom, então, recordando, sessão com dois S lembra tempo de duração de algum evento. Então, se você se você tem ali a semântica de tempo de duração de alguma coisa, você vai colocar sessão com dois S's. Então, cancelar a sessão solene na qual os ministros estariam presentes, então quer dizer que é algo que ia ter uma determinada duração, uma reunião. Então, pensou nisso? Então, é sessão com dois S, então aqui está certo, já achamos a nossa resposta. Mas agora lembremos das demais. A sessão com C cedilha lembra divisão, lembra setor. Até por isso que ela é escrita com C cedilha, porque palavras que terminam em to dá uma derivada com C cedilha. Setor, seção. Ator, ação, certo? Inspetor, inspeção. E nós temos também a seção, que nós vamos começar com C, depois os dois S's, ela vai ser com C, porque ela vem do verbo ceder, que é com C. Ceder, que lembra doar, certo? Doar, fazer uma doação. E é com os dois S's, porque você também já estudou na aula de ortografia que quando você tem um verbo que termina em ceder, igual proceder, conceder, interceder, você terá uma derivada com dois S's. Então, processo, interceder, interseção, ceder, sessão com dois S's, certo? Então, neste item a palavra sessão nos apareceu, fazendo-nos lembrar de que estamos diante de palavras homônimas, homófonas, três palavras que se pronunciam da mesma forma, mas se escrevem com letras diferentes. Dois S's, tempo de duração de um evento. Com C cedilhado, divisão, setor. Trabalha na seção de roupas infantis daquela loja. É no setor de roupas infantis. A loja é dividida em setores. É, participou da cessão de terras aos as pessoas que não possuíam. Participou da cessão, do ato de ceder, do ato de doar. Então, cessão começando com C. E os dois S também, você já conhece a história, ok? Então, já achamos o gabarito, mas nós estamos estudando para uma prova. Então, nós temos que ver o que aconteceu nos outros itens. Parece que faltou o bom senso. Olha, o senso com C, aí é de contar a população, tá? Vou colocar bem no popular assim, ó, contar, porque você associa o C de contar
com o C de senso. Então, aí você já sabe, como já falamos de derivada, se você vai escrever recenseamento, então aqui, ó, tem o C aqui no senso, aqui, ó, tá entrando a palavra senso aqui, ó, recenseamento, tá vendo? É assim que você vai crescendo na ortografia. Então, esse senso aqui é de juízo, é de tino. Parece que faltou o bom senso, faltou juízo, tá? Na decisão tomada pelo coordenador. Então, é senso com S, que lembra sensatez. Ele não foi sensato, ok? O conserto dos aparelhos eletrônicos vai ficar. Opa, faltou um R aqui, ó. Vai ficar muito caro, porque se é uma locução verbal, o último verbo sempre estará numa forma nominal, ou infinitivo, ou gerúndio ou particípio. Então, vai ficar, vai ficando, né? Tinha ficado. Então, isso aí. O concerto, então a palavra chave está aqui, ó, conserto. Então, se vai consertar, lembre-se de que vai sanar algum problema. E este sanar é com S. Então, esse conserto também vai ser com S. Lembra de consertar o sofá, que é com S, sofá? Então, você vai consertar com S também, ok? Agora, o concerto, que tem o C aqui no meio, lembra, é claro que não era exatamente essa a definição, mas associa canção, que aí você vai chegar à palavra certa. Então, esse concerto com C é do concerto musical, por exemplo, certo? Então, o concerto dos aparelhos eletrônicos é com S. Os músicos foram aplaudidos ao fim do concerto, tá vendo? Agora lembrou música, lembrou canção, não lembrou? É claro que mesmo que, né, esses concertos em geral é só os instrumentos, né? Então, mas a gente está falando da música, a música tocada, não é música cantada simplesmente também, certo? Mas é para você conseguir fazer as associações. Então, se lembrou canção aqui, é concerto com C, certinho? Então, vamos consertar essa palavra, não é com S, é com C, porque aqui tem música, tem canção que é com C. Eles merecem nosso reconhecimento por seu trabalho. Olha só, isso é básico, isso aqui é primário. Nós aprendemos lá no primário que o C cedilha é só antes de A, O, U, formando Sá, Sol, Su, certinho? Então, aqui, antes de E ou de I, é só o C sozinho, por favor. Em relação à ortografia oficial, a correção gramatical dos trechos apresentados e a adequação da linguagem à correspondência oficial, julgue o item. Então, deixa-me ver em relação à ortografia, à adequação, à correspondência oficial, vamos julgar se esse trecho está correto ou não. Por por oportuno, quer dizer, é o mesmo por hora, sem o H. Solicita-se a emissão. Opa, espera aí, emissão, emitir, emitir. Ah, eu não estou me lembrando do emitir. Ah, mas eu vou lembrar do permitir. Tá vendo? Isso aqui é só para você observar. Olha, permitir eu lembro. Vai me dar permissão com dois S. Mitir me dá uma palavra derivada com dois S. Então, emissão não é com C cedilhado. Emissão é com dois S, devido a essa regrinha, certo? Então, quer dizer, já sei que este item eu vou responder para ele errado, mas eu vou continuar. Mas pelo menos o gabarito já está garantido, meu ponto já está garantido. Solicita-se a emissão de licença de operação para dar início à implantação do projeto. Olha, aqui a crase não era bem ligada assim ao caso da ortografia, mas nós vamos aproveitar e estudá-la também. Olha, vai dar início
a alguma coisa. Essa alguma coisa é implantação que aceita artigo, a implantação. Então, você tem ali a presença de dois sons iguais, a preposição a e o artigo a, que é a preposição a exigida por essa palavra aqui, início, e o artigo a, que é admitido por implantação. Então, tem acento grave. Uma outra forma de você perceber que há acento grave ali é se você trocar a palavra implantação, que é feminina, por uma palavra masculina. Não tem necessariamente que ser um sinônimo. Vamos tentar, por exemplo, começo, né? Vai implantar, então vai começar, então vamos colocar começo. Vamos lá. Então você ia dizer assim, ó, para dar início ao começo, tá vendo? Você ia falar assim, ó, ao começo. Então, se você falar ao antes da masculina, vai lá e põe crase na feminina com segurança, tá bom? Então, dar início ao começo do projeto. Então, dar início à implantação do projeto, certo? Então, aqui não leva em consideração eu ter colocado a palavra começo, só coloquei uma masculina para você se lembrar de fazer essa substituição e acertar um caso de crase já está garantido, certo? Implantação do projeto de tratamento de resíduos sólidos ambientalmente correto. Aí você pode falar assim, mas para resíduos sólidos tem que ser corretos. O que era correto aqui não eram os resíduos, era o projeto, então é correto mesmo. Informando que as licenças ambientais já foram liberadas. Então, houve dois erros, né? Bastava um para você já dar errado para o item, mesmo assim nós vimos dois. Alternativa em que todos os vocábulos estão corretamente grafados. Então, alguns nós vamos nos lembrar das regras, outros nós vamos por família de palavras, outros pela nossa experiência mesmo, mas a gente acerta a questão, tá bom? Então vamos lá, xícara. Ai, meu Deus, será que xícara é com CH? Aí bate a dúvida, né? Olha, o chá que você toma na xícara, o chá é com CH, mas a xícara não é, não. A xícara é com X, ok? O xerife, sim, e o xará também, sim. Enxaqueca, enchente e mexer. Então, agora veja bem, é a palavra que você vai colocar X ou CH e aí tem essa regrinha, ó, do em. Então, nós nos lembramos daquela regrinha que se a palavra tem a sílaba em, depois eu coloco X, por exemplo, enxaqueca, enxoval, enxurrada, enxugar, enxaguar e assim por diante. Então, enxaqueca está perfeita. Só que a enchente, lembra-se de que ela vem da palavra cheio, e cheio é com CH. Então, a enchente está certa, mas não está na regra do em, certo? Está na regra do cheio, que é com CH. Mexer. Após a sílaba me, também se escreve X, lembra? Olha, me. Aí nós vamos ter mexer, mexido, México, mexicano, mexilhão, exceto mecha, que começa com me, mas vai ser com CH, quando estivermos fazendo referência a cabelo. Então, o mexer com X está certinho, a letra B é o nosso gabarito. Porque na letra C, o enxofre está certo, está dentro da regra a sílaba que começa com em, o deboche com CH está certo e o mexerico está errado, porque após a sílaba me é X. Encharcar, apesar de ter começado com EN, está certo com CH, porque deriva de charco, pântano, lugar cheio d'água, que já é com CH. Então, é derivada do charco, por isso mantém o CH, embora tenha o EN no início, certo? Enxurrada certinho, mas o xará é com X. E nós já vimos isso aqui na letra A.
Puxar está certo. A mochila também está certo com CH, mas o chuchu não é com X, é com CH, certo? Então a letra B é o nosso gabarito e as demais estão aí corrigidas. Alternativa na qual todas as palavras apresentadas estão grafadas corretamente. Então, a primeira, ferrugem. Então, olha só, ugem, lembra? Agem, ugem, igem, né? Por exemplo, garagem, fuligem, ferrugem, tem que ser com G. Agem, igem, ugem, é com G. Então, ferrugem está errado. Então, já sei que a letra A não é meu gabarito. Ágil, égio, ígio, ógio, úgio é com G. Barragem, agem é com G. Pagem tem agem também, mas ela é exceção. Embora ela tenha o agem, né, nós estamos aqui com o verbo pagear. O verbo pagear é com J. Nós estamos aqui com o substantivo pajem, que vem de pagear, que é com J, certo? Então, ela é uma exceção. É com J, tem agem, mas é com J, tá certo. Ágil, ógio, úgio, lembra? Ágil, égio, ígio, ógio, úgio, é com G. Então, refúgio é com G. Todas certinhas na letra B. Hegemonia, isso tá certo. Herege, não. Aí você praticou uma heresia mesmo. Herege é com G, certo? Engessar, gesso é com G, então engessar também é com G. Arranjo, certo? Se eu colocar um G aqui, fica rango. Fuligem, lembra do agem, igem, ugem, é com G. Então, fuligem tá certinho. Gorjear é com J. Gorjear. Escreve-se com J. É assim que é a palavra original. Então, derivadas dela, né, igual gorjeio, gorjeando, também será com J. Relógio, lembra do ágio, ógio, égio, ígio, úgio? Então, ógio, relógio é com G. Agem, igem, ugem é com G. Então, garagem é com G. E o jejum tá certinho, ok? Então, mas todas corretas foi na letra B. O termo traz tem como grafia alternativa a forma traz. Então, quer dizer, em uma determinada passagem do texto, nesta prova, né, que está indicada aqui acima, é, houve a palavra traz e o examinador está querendo dizer que eu poderia optar por trás com Z, e nós já vimos agora mesmo nesta aula, né? Acho que foi nesta aula mesmo, nós já vimos que o traz nos remete à ideia de lugar e o traz nos remete à ação, é o verbo, né? Então, a ação de trazer. Então, são duas palavras totalmente independentes quanto ao sentido. Portanto, uma não substitui a outra. Então, posso alternar as grafias? Errado. O é traz com S, o é traz com Z, a depender do significado. Por exemplo, não olhe para trás. Você está vendo que eu estou fazendo referência a que lugar? Então é traz, com S com acento. Ele sempre traz lanche. Ele sempre traz lanche. Então veja bem, está vendo que é a ação de trazer algo, né? Não tem nada a ver com lugar, é a ação de trazer com Z. Então é traz com Z, ok? Não erre mais. O emprego de Z em imunizados está correto ou incorreto? Então veja bem. Lembra da palavra de origem? Vamos ver, é o verbo imunizar, certo? Então você está aqui, ó, para escrever imunizar, imunizar, e está na dúvida se é S ou Z, porque entre duas vogais o S tem som de Z. Então, se eu escrever S aqui ou Z, eu lerei da mesma forma. Mas errarei se aplicar o S, porque você tem que pensar o seguinte: de onde vem essa palavra? Então, você tem a palavra
imune e dela você vai formar imunizar. Então, quando você precisar acrescentar o izar todinho para formar um verbo, você vai acrescentar o izar com Z. Quando você tem o izar com S, é porque na palavra já tem S. Então, você não está acrescentando o izar, você está pegando mesmo, é só o ar. Por exemplo, na palavra pesquisa. Então, aqui, ó, pesquisar vem de pesquisa. Pesquisa já tem um is com S. Então, é simplesmente a terminação ar que você põe nessa palavra. Pesquisa, pesquisar, pesquisei, certo? Mas se você precisa acrescentar, escrever o isar todinho, olha aqui, ó, final. Final. Então, você vai finalizar. Então, você tem que escrever o isar todinho para formar a palavra. Então, é isar com Z. Civil é civilizar. Tem que escrever o isar todinho. Então, é isar com Z. Agora, avise, ó, já tem S no radical. Então, o que que você tem que escrever aqui? Só a terminação ar. Então, avisar, já tem o S no radical, certo? Então, se a palavra já tem S no radical, vai dar isar com S, é lógico. Se ela não tem S no radical, como imune, como final, como civil, como humano, para dar humanizar, então vai ser isar com Z, perfeito? Então é aquela questão de onde vem a palavra. Já tem S, continua o S. Não tem nem S nem Z na palavra de origem, e você vai formar uma palavra terminada em isar, então é isar com Z. E aí continua as derivadas. Se é pesquisar com S, então pesquisado também é com S. Se é civilizar com S, então civilizado também é com S, ok? Então, voltando à questão, nós vamos ter que imunizado está correto com Z. Então, é no correto, que é o correto, correto, correto. Então, eu já vou, né, eu já penso nisso. Só porque ele, o examinador, associou com uma outra palavra. Então, está correto, tá correto. Como em base? Não, mas base não é com Z. Não tem base uma coisa dessa, não. Base é com S. Então, o imunizado está sim correto, mas eu não posso marcar a letra E porque me escreveu uma outra com forma incorreta. Está correto? Sim, está correto. Como em brasa? Não. E brasa com Z? Brasa com S. Com S já é muito quente, ainda põe Z aí que esquenta mais. Agora, está correto? Está correto. Como em bazar? Ah, bazar é com S, com Z mesmo. Então, agora sim, ele está imunizado, está correto, e bazar também está correto. Então, a letra C vai ser meu gabarito. Agora, baliza está certinho com Z. Mas o examinador falou que imunizado está incorreto e ele não está. Banalizar, olha só, olha a regrinha aqui, ó. Vem de banal, que ó, banal não tem S. Então eu tenho que acrescentar o isar todinho para formar a palavra, então é isar com Z, certo? Então grave mais essa regra aí. O banalizar está correto, mas a letra E não foi minha resposta porque está dizendo que imunizado está incorreto e ele não está incorreto, como em banalizar, que também não está incorreto, ok? Então a letra C é que responde a número 9. Todos os setores da economia dependem, em maior ou menor grau de profundidade. O item 10 disse que no segmento todos os setores da economia, a supressão do vocábulo os, quer dizer, eu retirar esse os, manteria a correção gramatical do texto, mas alteraria o sentido da expressão setores da economia, que adquiriria sentido genérico no período. Então, para nós entendermos bem essa questão e acertar sabendo a aplicação dessa palavra, nós vamos começar com ela lá no singular. Quando você tem o todo, que é um pronome indefinido, ele seguido de artigo tem um sentido, ele sem o artigo, ele tem outro sentido. Quando eu falo todo o, eu estou me referindo a um por inteiro. Esse um aí é um indefinido no sentido assim, de qualquer coisa por inteiro, certo?
Se eu falo só o todo sem o artigo, eu estou me referindo a qualquer um. Por exemplo, se eu falar assim, olha, todo município, todo município tem feriado. Ó, todo município tem feriado. Então, quer dizer, todo sem o artigo. Então, quer dizer que é qualquer município. Agora, se eu colocar que ó, todo o município comemorou, comemorou o feriado. Todo o município comemorou o feriado. Eu não estou falando de qualquer município, de todos os municípios que existem. Eu estou falando de um município em particular, certo? Então, já grava isso aí. O todo com o artigo se refere a um em particular, um por inteiro. E o todo sem o artigo se refere a qualquer um. Agora, o todos está no plural. No plural, mais um substantivo, você sempre tem que aplicar o artigo. Você não pode falar todos setores da economia, ou então você vai ferir a correção gramatical. Então, manteria a correção gramatical? Errado, certo? Fica errado. Agora, é claro que você vai ter todo sem artigo, mas não vai ter substantivo na frente. Quer ver? Todos que votarem, ou todos aqueles que votarem, tá vendo? Você não tem o artigo, ou melhor, não tem o substantivo. Se você tem o todos e tem um substantivo, né, no plural, o artigo é obrigatório, certo? Você não pode falar todos setores da economia, tem que ser todos os setores da economia. Não existe o todos no plural sem o artigo? Existe, mas não existirá um substantivo à frente. Com o substantivo à frente, o artigo é obrigatório com o todos, certinho? Então, o número 10 fica um item errado, porque o examinador diz que eu posso tirar esse artigo e vou manter a correção gramatical e não vou. Aí vai ficar incorreto. Independente do tipo de peça a ser usada, esclarecemos que todo o processo de preparo do dente e cimentação. Então, agora o item 11 fala o seguinte: com relação à correção gramatical, que ó, correção gramatical e a coerência das substituições propostas para vocábulos e trechos destacados do texto, julgue o item. Esclarecemos que todo o processo esclarecemos que todo o processo. Então, o que, que o examinador está propondo? Que nós troquemos todo o processo por apenas todo processo. Que nós passemos de uma individualização, quando eu falo todo o processo, é um processo por inteiro, um por inteiro. Só de um que eu estou falando, ele por inteiro. Quando eu falo todo o processo, eu estou me referindo, eu estou generalizando, é qualquer processo. Só que isso que eu acabei de listar aqui é a semântica da expressão. Todo o com o artigo, mais substantivo, e todo mais o substantivo sem o artigo. Isso é a semântica. E o examinador está nos cobrando aqui só correção gramatical e coerência. Então, quer dizer, ela está correta com o artigo e sem o artigo, está correta. As duas têm a sua coerência, a sua lógica dentro do sentido que foi aplicado. Agora, se dentro dessa frase eu retiro o artigo, vai mudar o sentido. Mas o examinador não falou de mudança de sentido. Então, enquanto ele não fala que muda o sentido, que altera o sentido, ou que se não altera, então aqui fica sendo certo. Ou seja, fica correto porque existe todo o
mais substantivo e só o todo mais substantivo, e tem coerência, tem lógica, cada um tem a sua lógica dentro da sua significação. É isso aí. Questão 12. Sem prejuízo dos sentidos e da correção gramatical do texto, o trecho. O lixo eletrônico possui diversos contaminantes nocivos ao meio ambiente. Poderia ser reescrito da seguinte maneira: o lixo eletrônico possui diversos contaminantes que fazem mal ao meio ambiente. Simplesmente ele, em vez de dizer nocivos, em vez de, viu? Em vez de, porque está apenas fazendo uma substituição, em vez de colocar a palavra nocivos, colocou que faz mal. Então, quer dizer, aquilo que é nocivo faz mal, só que não faz mal com U, meu bem, faz mal com L, porque é o contrário de fazem bem, certo? Se é contrário de bem, é mal com L. Então, por isso, o item 12 está errado. Não sei aonde. Então, eu quero o que aqui? Ver a adequação à ortografia oficial e já me começa com aonde deixei meus exames. Então, vamos lá. Primeiro, você já está vendo aqui um encontro vocálico chamado ditongo, são dois na mesma sílaba, dei, olha aí, ó, dei, e, ó, os dois na mesma sílaba, chei. Então, depois de ditongo, eu escrevo X e não CH. Então, eu já sei que a resposta aqui é errada, mas vamos corrigir mais, quer ver? Se você deixou os exames, eles permanecem em algum lugar. Então, essa palavra vem nos dar uma ideia de permanência. Então, não tem essa preposição, é simplesmente não sei onde, ou seja, não sei em que lugar deixei meus exames. Então, quando é a preposição em, é referência apenas onde, certo? Quando o verbo exige a preposição a, é que eu aplico junto com o onde, formo o aonde. Então, não é o caso de movimento, não é o caso da preposição a. Já procurei de cima a baixo. Veja, você usou a preposição de, você vai usar a preposição a aqui para fazer a correlação aqui, ó. Já procurei de cima a baixo, certo? Em minha estante, opa, que estante chique essa aqui, hein? É com S. Minha estante, mas não os encontrei. Talvez meu colega estrangeiro com G saiba onde eles estão. Estão, é permanência. Em que lugar estão? Então, eu onde, certo? Então, errado 13 e as explicações estão aí. Na oração, onde vou arranjar o dinheiro, considera-se gramaticalmente incorreto o emprego de onde, pois o verbo ir rege complemento introduzido pela preposição a. Logo, a forma pronominal correta seria aonde. Bom. O caso é o seguinte: falou muito bonitinho aqui de que o verbo ir rege complemento introduzido pela preposição a, parabéns, é isso mesmo. Por exemplo, vou a Brasília. Perfeito, rege a preposição a. Vou ao banheiro. Perfeito, não é vou no banheiro, vou ao, porque rege a preposição a. Perfeito. Porém, quando falou vou arranjar dinheiro, esse onde não está fazendo referência ao verbo ir. Não está fazendo referência ao verbo ir. Aqui na locução verbal vou arranjar dinheiro, você quer saber é o lugar onde arranjar, entendeu? Ou seja, esse dinheiro será arranjado, será conseguido em algum lugar. Olha o raciocínio. O dinheiro você arranja em algum lugar. E quando eu falo
em algum lugar, quando eu faço esse raciocínio em algum lugar e tenho que apresentar uma dessas palavras, onde ou aonde, eu tenho que usar é o onde. Então, eu não vou escrever aonde, eu vou escrever é onde mesmo, porque essa palavra aí não está fazendo referência ao fato de ir, mas sim do lugar onde conseguir o dinheiro, certo? Então, olha, pode trocar de lugar, olha, vou arranjar o dinheiro onde? Onde o dinheiro está? Tá vendo? Em que lugar? Vou arranjar em que lugar, certo? Você não está indo, o onde não está se referindo ao ato de ir a algum lugar, mas ao lugar em que o dinheiro se encontra, ok? E, além do mais, ela não é uma forma pronominal, porque esse onde aí é um advérbio de lugar, não é um pronome relativo, porque ele pode ser pronome relativo, sim. Por exemplo, aquela é a casa onde nasci. Aí ele é um pronome relativo, porque está retomando casa. Aquela é a casa na qual nasci, onde nasci, certo? Aí sim seria um pronome. Então, a número 14 está várias vezes errada. A Santa Casa do Rio de Janeiro foi onde surgiu o primeiro curso de fisioterapia no Brasil no ano de 1879. Olha aqui, ó, foi onde surgiu, onde que surgiu mesmo? Na Santa Casa do Rio de Janeiro, ou seja, referência a lugar. Então, está corretamente feita essa referência, foi corretamente aplicada. Então, a substituição de onde por aonde manteria a correção gramatical e o sentido original do texto? É claro que não. Se existem as duas, é porque onde uma será colocar, não posso colocar a outra. Senão não existiriam as duas, certo? Então, errado tem que ser onde mesmo, do jeito que está lá, porque é permanência, que é um lugar permanente, a Santa Casa do Rio de Janeiro, certo? Em que lugar surgiu o primeiro curso? Em que lugar? Santa Casa, ok? É isso aí. E aguardo você para a próxima aula. Até lá!